a vulnerabilidade, a insegurança da urna. E aí ele fala de uma demonstração que faria para mostrar que o código-fonte poderia ser programado para o voto ser dado numa direção e o resultado projetado para outra direção. Isso é o que ele fala no início da sua fala. Depois ele vem com outra versão, dizendo que ele teve a orientação, o pedido para que fraudasse o resultado eleitoral. Mas, posteriormente, ele entra em contradição de novo, porque ele diz, olha, o sistema como está, é impossível de fora ser fraudado. Só pode ser alterado por dentro. De fora, ninguém consegue fazer essa alteração. Então, o depoimento dele está cheio de contradição. É um depoimento de alguém que veio orientado para vender uma versão que iria agradar os governistas e queria agradar aqueles que estão a fazer a sua defesa. Mas não parou de pé. Foi só a oposição chegar e começar a mostrar as contradições que ele optou de forma absoluta pelo direito constitucional ao silêncio. E ficou silencioso, não falou mais nada. Eu disse na CPI e repito aqui, o silêncio dele disse mais do que a fala eloquente que ele fez durante toda a manhã. Ele é um estelionatário. A especialidade dele é mentir. Foi isso que ele fez aqui. Quando contraditado, preferiu ficar quieto. Como é que a senhora avalia essa possível quebra de sigilo telemático do ex-presidente Bolsonaro e uma possível convocação, talvez? Olha, eu acho que a CPI está avançando. O tempo todo, os integrantes da base governista tentam enfiar uma cortina de fumaça, tratar de temas que não tenham relação com o ato do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso o tempo todo. Hoje eles acharam que estava ganhando de goleada no primeiro tempo, e quando a oposição chegou, viu que na verdade tudo era, mais uma vez, uma cortina de fumaça. Eu acho que a investigação tem que ser feita de maneira profunda, de maneira séria, investigando todos os lados. Veja, o presidente Bolsonaro já teve a sua vida vasculhada. A vida do presidente Bolsonaro já foi vasculhada. O sigilo dele já foi quebrado. Já foi mandado para cá todas as informações financeiras em relação a ele, sem ter requerimento. Então, o presidente Bolsonaro não tem o que esconder. Uma quebra de sigilo absolutamente ilegal. Agora, o que nós temos que avançar agora é para o G. Dias. Por que o G. Dias ainda não veio na CPI? Veja, a CPI está sendo constrangida a convocar o G. Dias, depois que a oposição insistiu aqui várias vezes para trazê-lo aqui, porque hoje ele passa a ser investigado. E a investigação aponta para alguém que estava num lugar privilegiado, posto de comando. Ele próprio alertou a ABIN do que estava por acontecer. Depois a ABIN remete a ele vários informes dos acontecimentos do dia 8. Ele passa a não responder mais. E conversas internas entre integrantes da ABIN sugerem que ele não só sabia, como ele facilitou o processo de entrada dos manifestantes. Agora, se a CPI não quiser ouvir alguém que tenha participado, que tenha dado causa à invasão do Palácio do Planalto naquele dia, a CPI não quer investigar nada. A pergunta que fica é, que dia o G. Dias vai estar na CPI para poder ser confrontado com os fatos, com as informações, porque até agora ele só mentiu. Na CPI lá da Distrital, da Câmara Legislativa, ele mentiu. As informações que estão no telefone do Saulo à disposição da CPI, desmente ele do começo ao fim. Ele não só se omitiu, como lá tem informações de que ele participou, facilitando a entrada dos invasores. Esse é o fato que nós queremos investigar. Senador, em função do que o senhor acabou de declarar em relação ao G. Dias, os senhores vão defender, então, na reunião deliberativa de terça, que seja marcado o depoimento dele, já que já foi aprovada a convocação? Nós queremos, o quanto antes, nós queremos já na próxima semana ter a oitiva do general G. Dias. Esse depoimento, ele é inadiável. Eu penso até que os governistas deveriam estar defendendo a vinda dele aqui. Porque agora, pela primeira vez, nós temos um integrante do governo, do alto comando, que estava em poder de decisão, que deveria ter acionado o plano escudo e não acionou, que deveria ter acionado a força de segurança que estava de prontidão e não acionou. Houve uma sucessão de omissões que levaram a essa ocupação criminosa. Quem deu causa? Quem contribuiu para ela?
Quem facilitou o processo? Veja, há informações dizendo que esse personagem teria facilitado a chegada de manifestantes, inclusive em locais de armamentos. Por Deus, nada aconteceu do ponto de vista de uma violência armada dentro do Palácio do Planalto. Mas até isso está nas interceptações, nas informações repassadas à CPI. Então sim, nós queremos a vinda do general G. Dias na próxima semana para que ele preste o seu depoimento, esclareça os fatos e certamente o G. Dias tem muito a dizer. Porque primeiro ele alerta o que está para acontecer. Ele alerta a ABIN. Posteriormente, certamente depois de conversar com alguém, ele passa a exercer um silêncio sepulcral. Ele não responde mais, ele não toma nenhuma medida. Certamente alguém que está no andar de cima deu a ele alguma orientação. Não tem outro sentido. Ele precisa vir à CPI e esclarecer o que aconteceu, de quem foi a ordem para que não agisse para proteger o Palácio do Planalto. Senador, sobre a entrega das imagens pelo ministro Flávio Dino, como é que vai ficar essa situação? Sobre a entrega das imagens do Flávio Dino. Olha, é um assinte. O Flávio Dino não entregar as imagens é um assinte, porque a CPI, ela tem poder sozinha. Ela é a própria justiça e a própria polícia. Ela não tem que pedir nada nem para o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros, quando você é senador, como é o caso dele, e se torna ministro, é a condição de servidor público. Ele não entra na condição de senador. E ele pode ser convocado sim. Eu já repeti várias vezes aqui que o ministro Renan Calheiros, quando era ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, ele foi à CPI do narcotráfico e trouxe grande colaboração. Por que um ministro agora tem que pedir para um ministro do Supremo para autorizar ele mandar 2 fotos? Porque o que chegou aqui foram 2 fotos. Isso é um deboche, um escárnio. E o presidente da CPMI, o deputado Arthur, tem que tomar isso até como uma ofensa pessoal. Um desrespeito, um deboche, um meme, uma anarquia a uma CPI que certamente não chegará a lugar nenhum. Veja vocês, antes que me pergunte, ainda sobre esse hack que se preza, esse aí não ia estar nem preso, porque o cara que invadiu o CNJ entrou no Supremo Tribunal Federal, grampeou políticos, fez a miséria. Esse cara não tem nem o backup de nada disso. Esse cara não guardou nada disso para dizer, ó, não empreende não, porque agora é a vez de fulano. Se botar a mão de mim, eu solto de fulano. E eu tenho isso tudo guardado. Não, agora está pedindo proteção à testemunha e já não quer mais fazer a delação premiada. Não vai fazer a delação premiada por quê? Se ele tem tanta informação acumulada. Porque tem gente no parlamento, dá até vontade de rir, que parece que é mais sabido, né? Que se aproxima das pessoas gravando, né? Me lembra até o Cacique Raoni, quando foi deputado federal, que andava com um gravador. Agora esse hacker aí, que é o cara, que é um cara do outro planeta, um cara que invade, que soltou inocentes da Lava Jato, né? Aqueles pobres coitados que são entidades filantrópicas, né? Que só faziam o bem para as pessoas, mas que estavam presos, sabe? E sem dinheiro nenhum, nem um centavo devolvido. Esse homem que fez esse bem ao Brasil está pedindo proteção à testemunha e está preso. E o cara que se joga nos braços do crime, grampeando todo mundo, eu até ia dizer a vocês da imprensa e os senadores e deputados, troquem os chips de vocês, porque na frente de um homem desse, nós vamos sair daqui todo mundo grampeado. Mas quando eu descobri que ele é uma fake news, mantenha os telefones de vocês, que ele não quebrou o sigilo de ninguém. Obrigado.